Dani, que hoje chega muitíssimo bem acompanhada para falar sobre futuro. Dani, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Ariane. Boa tarde, ouvinte da Nova Brasil. Um prazer estar aqui com você de novo. E seguindo conforme o prometido, né, no finalzinho do mês passado, a gente combinou que nesse mês de novembro vamos falar um pouquinho sobre o futuro que a gente está construindo, né? A gente está falando muito de tecnologia e futuro, mas esse futuro, um exercício de futurismo, é entender o que a gente está fazendo hoje, porque são as nossas ações de hoje que vão refletir Que vão no definir. nosso futuro, né? Então, fazendo um pouquinho esse exercício, aproveitando um grande evento que a gente teve na cidade na semana passada, eu trouxe aqui duas convidadas muito especiais. Muito bem, então a gente está recebendo aqui a Maria Chaves, que é coordenadora de produção da Semana de Inovação, e a Keiciele Schmidt de Oliveira, coordenadora geral de inovação aberta da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública. Meninas, boa tarde, sejam muito bem-vindas. Boa tarde, obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Dani. E aí, aproveitando, né, pegando o gancho já com as meninas aqui, o tema da Semana de Inovação foi novas formas de cuidar, que eu particularmente achei muito oportuno. E aí eu queria saber já como que surgiu esse tema, o porquê desse tema, né, nesse momento agora, como é que foi essa construção dentro da ENAP? Bom, essa foi a 10ª Semana de Inovação realizada pela ENAP, junto com vários outros parceiros, e a gente buscou dessa vez trazendo um olhar diferente para a semana, um pouco mais temático, e a gente trouxe essa questão do cuidado com diversas abordagens. Teve abordagem de gênero, de acessibilidade, de inclusão, o cuidado com pessoas idosas, cuidado na primeira infância, e também questões sobre o papel da ciência e tecnologia nas questões do cuidado, na economia do cuidado e políticas públicas que poderiam ser feitas para melhorar e dar visibilidade para um trabalho que muitas vezes não é reconhecido. Uma dúvida, quando a gente fala de economia do cuidado, do que a gente está falando exatamente? A gente está falando de um trabalho que é uma sobrecarga de trabalho para muitas mulheres, principalmente, e que não é contabilizado. A gente muitas vezes não sabe nem o quanto que custa, o quanto pesa para a nossa economia falar sobre o cuidado. Não, desculpa interromper, mas aqui um dado que me chamou a atenção na pandemia, inclusive, né, e foi a primeira vez que eu fui ouvir sobre economia do cuidado, foi sobre os números com relação às publicações de artigos, né? Então, na época da pandemia, por exemplo, a gente teve uma redução na publicação de artigos de mulheres, né, publicados por mulheres, autoras mulheres, e um aumento na publicação de artigos publicados por homens. E aí foi que eu comecei a ouvir essa coisa da economia do cuidado, que são geralmente essas funções, muitas delas não remuneradas, então por isso que a gente precisa pensar essa economia, né, que é o cuidado com as pessoas idosas, cuidado com crianças que muitas vezes, né, estão ali naquela educação especial, que tem algum transtorno, né, que tem alguma necessidade especial ou que é PCD, então esse público ali, que geralmente são essas mulheres e que muitas vezes são abandonadas nos seus relacionamentos e ficam ali mães solos, e também uma economia que às vezes são funções tipo enfermagem, que são olhadas mais tipo, geralmente são mulheres que ocupam essas funções e que nas suas remunerações geralmente não são remunerações muito altas. Então, tem várias camadas quando a gente fala disso, e eu fiquei assustadíssima quando eu vi esse dado. Era quase uma proporção, tipo assim, 50% mais publicações dos homens durante a pandemia e 50% menos na redução. Ou seja, eles estavam mais em casa, mais disponíveis para essa produção, e elas estavam em casa menos disponíveis por causa da jornada dupla, tripla, quádrupla, né? Ali com família, trabalho, filhos, outras pessoas em volta, suas comunidades. Isso sem falar quando a gente olha mais com cuidado para esses números e vê dados sobre raça, sobre mulheres indígenas, então a gente percebe que tem uma desigualdade ainda maior. Não, maravilha. E aí, pegando o gancho dos dados, que eu gosto muito, inclusive, dessa parte dos dados, Maria, nessa construção, né, como é que foi o desempenho dessa semana de inovação, em termos de números, de estrutura? Conta um pouquinho para a gente. Vamos lá, eu acho que a gente pode dizer que foi a edição de maior sucesso em termos de número.
de diversidade de tema, né, de engajamento do público também. O dia 29 de outubro, que foi o primeiro dia da Semana de Inovação desse ano, ele foi também o dia, não foi escolhido à toa, ele foi o dia de lançamento da Política Nacional de Cuidado pelo MDS. Então, a gente escolheu essa data também para marcar esse momento em que o governo, enquanto instituição, abraça esse tema para transformá-lo em políticas públicas efetivas, né? Então, a Semana de Inovação teve 15 mil inscrições, com mais de 3 mil pessoas circulando no campus da ENAP. As inscrições, elas foram tanto para atividades online como presencial. Então, a gente atinge um público nacional e, às vezes, internacional, participando de atividades, palestras, mesas redondas, oficinas. Esse ano a gente teve também vivências, pensando nesse tema do cuidado, né, como categoria de atividade inscrita. A gente teve vivências e teve atividades artísticas também. Tudo para tratar do tema, não fugindo do tema e da questão da tecnologia e da inovação. Tivemos mais de 150 convidados entre condutores de atividades, né, palestrantes, entre nacionais e internacionais, mais de 400 atividades em 600 horas de programação. Deixa eu fazer uma perguntinha. A gente ouve muito, e aí acaba entrando muito na questão de gênero, não tem como ser diferente, a importância de, ao invés de afastar os homens de algumas situações, até os colocando em posições um pouco mais complexas, a gente deve aproximá-los para que as conversas também passem por eles e para que eles entendam que há uma cultura que precisa ser mudada, uma cultura machista, do patriarcado, enfim. Como é que vocês perceberam, com relação aos participantes que lá estavam, a forma como eles se comportaram diante dessas vivências? Existe, em regra, uma consciência desse cuidado que acaba muitas vezes sendo delegado para as mulheres, muito mais do que para os homens, em vias gerais, ou é uma consciência que custa um pouco a ser despertada, mas que vocês perceberam alguma abertura para que se entrasse nesse caminho de percepção, enfim? O que vocês notaram lá do pessoal que participou? É interessante essa pergunta porque uma nuance que a gente percebeu, subjetiva, é que os temas que tinham uma ligação direta com o cuidado doméstico ou o cuidado e gênero, eles ainda tinham a sua maioria da plateia e audiência como mulheres. Feminina. Porém, a gente acha que foi uma boa provocação a gente conseguir trazer esse tema muito bem explorado em frentes temáticas que incluíam não só a questão do trabalho doméstico e da economia doméstica, mas o cuidado com o planeta, o cuidado apoiado pela ciência e tecnologia, o cuidado na governança, a diversidade e inclusão e nas cidades e territórios, para um evento de inovação em governo, em que a maior parte desse público é de servidores públicos. Então, a gente acha que a provocação ela foi super bem recebida e vai gerar resultados nesse sentido, né, de ir contra, de ir na mudança das pessoas que são responsáveis pelo cuidado. Não só o Estado, o governo, mas os homens dentro das famílias também, né? Não, sensacional isso que você está trazendo, porque, assim, quando a gente pensa, né, em políticas públicas e a importância desse tema na política pública, a importância de um projeto de lei desse, né, de toda uma política nacional de cuidado, porque quando a gente está tendo um movimento que está acontecendo de forma mundial, alguns países mais, outros menos, que é a questão da redução do número da taxa de natalidade, né? E aí a gente tem um fator ótimo que eles chamam, né? É um númerozinho que é importante que a gente tenha pelo menos 2,1, né, de natalidade ali, para que a gente mantenha essa população, para que a gente tenha uma população ativa. E aí muitos países, principalmente países desenvolvidos, porque quando a gente fala desse crescimento da população, né, para os 9 bilhões, a gente está falando de poucos países e muitos deles, esse crescimento da população, países na África. E aí, no continente africano. E aí, quando a gente fala dessa necessidade, são países desenvolvidos. E onde que os países desenvolvidos fazem políticas para que as mulheres, né, para aumentar a taxa de reprodução? É exatamente dando
apoio e subsídio para esse cuidado. Então, estrutura de creche, estrutura de licença, né? Licença não é nem licença maternidade, é licença parental. Então, quando eu estou falando de uma política nacional de cuidado, eu estou pensando que a gente vai melhorar estruturas, né, de creches, de escolas, de período integral, mas também no desenvolvimento de tecnologias para a melhoria dessa produtividade e né, do cuidado dessas pessoas. E aí, para mim, faz total sentido um tema desse estar numa semana de inovação. E aí eu já queria pegar um gancho para já saber se a gente já tem tema para o próximo ano. Temos sim, e vai ser algo encadeado, né? Esse ano a gente trouxe, então, esse cuidado com as pessoas e como que a gente deve olhar enquanto setor público para cuidar das pessoas. E no próximo ano a gente vai falar sobre o cuidado com o planeta. Então, já estamos com uma parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. E o mote da semana do ano que vem é Um Planeta, Uma Chance, inovar para um futuro possível. E a gente já convida todos os ouvintes a inscrições gratuitas, e não é só para servidores públicos, ainda não está aberto. A gente acabamos de ter do ano anterior, mas já fica o convite, inclusive, para propor atividades, porque está tudo em aberto ainda, a construção da próxima semana. E vamos falar sobre cuidar do planeta, então, né? Muito bom. E é sobre isso que a gente vem falando, não só aqui nas colunas da Dani, mas nos bastidores, quando a gente pode conversar também, sobre a importância de a gente sempre bater em algumas teclas. E que bonito a gente sempre pensar que a gente tem um planeta. É óbvio, mas não é óbvio, né, no dia a dia. Um planeta, uma chance. O que a gente está fazendo com essa chance? Que planeta que a gente está deixando para a gente daqui a, sei lá, 20, 30 anos, para os nossos filhos, netos, enfim, para o futuro, se é que o planeta vai aguentar tanto tempo assim diante de práticas que não condizem com quem quer preservar alguma coisa, né? E não obviamente, a competência, né, de autoridades, de governos, de países, mas também a nossa competência. A gente não pode tirar o corpo fora disso, né, Dani? De forma nenhuma, até mesmo porque a gente é bem responsável, né, para ditar as regras de consumo. Então, eu acho que passa por aí um pouquinho da nossa responsabilidade. E aí, aproveitando o gancho e vendo como que a gente está em sintonia e conectado, eu queria também deixar um convite, Tá. Porque começa amanhã a 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, é o principal evento de divulgação científica que a gente tem no país. E ele vai acontecer de 5 a 10 de novembro. E o tema desse ano eu achei sensacional. Então, o ouvinte da Nova Brasil já está aí bem capacitado. Se você não ouviu, ouça as colunas de outubro, porque o tema é Biomas do Brasil. Diversidade, saberes e tecnologias sociais. Então, assim, gente, a gente está falando de COP30, de G20, né? No mês passado falamos de bioeconomia, estamos falando da economia do cuidado, né? E como que esse cuidado perpassa na questão da inovação e da tecnologia. E fica o convite. O evento esse ano vai ser ali na Esplanada, né? Ali naquele espaço do Museu Nacional, da biblioteca. Já vi que a estrutura assim está incrível. Então, tem aí atividade para todas as idades, para toda a semana. Acompanhe nas redes sociais do Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu adoro o Instagram do Ministério de Ciência e Tecnologia, porque é super disruptivo e conectado. E também tem o site que é semanact.mcti.gov.br. Então, está recheado, repleto aí de atividades. E também eu acho que fica disponível as redes sociais, né, da ENAP, para quem não pôde participar, tem ainda um restinho de conteúdo lá, o que aconteceu. Dá para deixar esse gostinho para quem não participou, participar no próximo ano. E muito obrigada pela presença, muito obrigada pela participação e por compartilhar um pouquinho com a gente. Kessiele, Maria, muito obrigada. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Um prazer é nosso, da ENAP também, e queria já reforçar o convite para a Semana de Inovação 2025. Vocês podem seguir as nossas redes, @Semana de Inovação, e semanadinovação.enap.gov.br, para acompanhar os resultados dessa última edição e ficar atento à abertura para a convocatória de inscrição de atividades para a próxima edição, que assim como é uma corresponsabilidade cuidar do nosso planeta, também é uma cocriação, a programação da Semana de Inovação. Contamos com vocês. Muito Obrigada. bom. Dani Estevão, obrigada por hoje. Até semana que vem. Até semana que vem. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Ariane.